So the next talk is mine. So it's going to be very good because I can tell you guys a little bit more about what we're doing down here. Eu vou fazer em português também, porque daí a gente já muda. Então, if you don't understand Portuguese, we have headsets in the back that you can get. We're going to keep going back from English to Portuguese, so you guys can have both translations with the headphones in the back. Ok? Então, pessoal, é uma loucura isso, né? Quando eu comecei a aprender mais sobre Network State, Pop-Up Cities, Charter Cities, parece um mundo assim paralelo, lá longe, esse povo de uns bilionários em Próspera, uma ilha muito louca. Mas quando você começa a conhecer os empreendedores, eu estava em Próspera, inclusive com o Hugo, né, semana passada, começa a conhecer os projetos, e a gente já está nisso faz alguns anos, a gente começa a ver o quanto isso está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, né, o quanto isso já acontece faz décadas, e o quanto isso também, quem sabe, um dia vai ser possível por aqui. Então, eu acho que é um pouquinho disso que eu queria contar para vocês hoje. Eu sei que a maioria de vocês já acompanha a Founder House, já acompanha o que a gente está fazendo aqui em Florianópolis nesses 2 últimos anos e meio, mas eu acho que esse é um momento até de trazer um pouco, né, o que a gente acredita que é essa nova coffee shop. Adorei. Onde é que, minha opinião, assim, né, onde é que eu quero que a gente fique, para mim, é na praia. Então, se a gente puder estar de chinelo, né, se a gente puder construir o futuro e ter uma qualidade de vida e levar os nossos filhos, né, para a escola de bicicleta e voltar e fazer uma reunião, às vezes, aqui no hotel, né, ou ali no Aqua, para mim, né, eu escolho assim o meu cantinho sendo aqui no norte da ilha de Floripa. Então, por que é tão importante o que a gente, né, está fazendo? Eu sou empreendedora de empresas de tecnologia. Eu acho que muitos de vocês são founders de empresas de tecnologia, e uma das coisas que aconteceu, né, no final da história do Hugo, a humanidade se mudou muito para a cidade. Então, né, pelo menos na minha geração e na geração dos meus pais, era muito o desejo de você estar no centro urbano, o desejo de você estar, né, em São Paulo, em Nova York, em Dubai depois, né? Então a gente teve aquelas fases, mas cada vez mais, ainda mais no mundo pós-pandemia, a gente está vendo uma saída da cidade. Então, a grande parte dos empreendedores de tecnologia que podem construir empresas online e não precisam estar mais fisicamente nos grandes centros urbanos estão saindo das principais cidades do mundo, não só aqui do Brasil. E isso também afeta um pouco o Brasil. Então, a gente sabe que em torno de 1.200 a 1.500 milionários deram saída fiscal brasileira no último ano. Isso é 8 bilhões de assets, né, de capital brasileiro, que deixou o país e está indo buscar novas jurisdições. E tem várias razões, né, que esse estudo apresenta por que está acontecendo isso. Mas a gente sabe que no Brasil tem um problema grande de segurança, então muitas pessoas estão saindo dos centros urbanos por segurança. Mas a gente também tem a busca por maior qualidade de vida, né? Morar, talvez, não num prédio, mas sim poder ter um jardim, caminhar na praia. E essas pessoas estão buscando um lugar hoje que não sejam só para viver na vida da cidade grande, mas sim, ao contrário, buscando qualidade de vida. Então, aquela história do hustle culture, né, de tem que não dormir, não comer direito, trabalhar, foi né, na minha opinião, assim, e eu vivi por isso muitos anos, esse mito do que é construir tecnologia. E tecnologia é construir mais com menos, né? Então, por que a gente está trabalhando tanto se a gente está ficando melhor em fazer as coisas, né? Então, não que a gente trabalha menos aqui em Floripa, pelo contrário, mas é a qualidade das horas que você trabalha, é você estar bem, né? Então, na nossa empresa, por exemplo, né, quando a gente fundou a última empresa que a gente tinha, dentro do quadro societário, a gente ficou com um sócio com burnout e o outro, né, com câncer. Então, são muitas consequências do estilo de vida e da escolha que a gente fica o dia inteiro olhando no computador e, né, em um ambiente muito estressante. Então, a ideia e a hipótese
do que a gente acredita que os fundadores de startups precisam nesse momento do mundo, né? Não no passado, e talvez um pouquinho mais para o futuro, mas não também lá na frente. A gente acredita que tem 3 coisas que pessoas como o Ig, que vocês conheceram no comecinho, como o Hugo, como o Jean e como founders de startups precisam hoje. É cada vez menos capital e mentoria, que foi o que a gente fez muito nos últimos 5, 10 anos. E tem 3 ingredientes que a gente acredita que founders precisam hoje. O primeiro deles é comunidade, mas não só a comunidade normal, mas é uma comunidade baseada em healthy entrepreneurship. Então, a gente construir, né, uma cultura de priorizar a saúde do empreendedor e da sua família, de todos os envolvidos no time. Os founders precisam de jurisdição, e daí por isso, né, a IPCity e as conversas que a gente vai ter aqui nesse fim de semana são muito importantes, porque senão a gente perde mesmo os melhores brasileiros para outros hubs, e cada vez mais a gente vê empreendedores aqui em Floripa, inclusive incorporando em Cayman, em Delaware, buscando jurisdições mais favoráveis, porque hoje, dependendo do modelo de negócio que você está fazendo, a jurisdição é o que possibilita ou não, inclusive, o teu negócio existir, né? Então, é um diferencial competitivo de onde você opera a tua empresa hoje. E a gente precisa de compute. Por quê? Porque as startups, né, na última década, elas captavam muito dinheiro de venture capital, e a gente vai ter algumas falas aqui sobre o futuro de investimento em projetos, mas cada vez mais a gente está vendo times mais enxutos, que não tem tanto a necessidade de contratar centenas de pessoas, né, que são já nascendo com AI, mas as contas de API das OpenAIs da vida estão cada vez mais subindo. Então, cada vez menos a gente está alimentando, né, e precisando de capital para a RH ou para outras estratégias de crescimento, mas a gente está se tornando refém de alguns modelos computacionais. Então, essa necessidade de criar soberania digital, de a gente conseguir ter uma forma sustentável de crescer os nossos negócios, vai estar muito relacionado a essa infraestrutura. O que a gente fez e a gente sentiu que está acontecendo. Florianópolis, organicamente, sem a gente tentar muito, já está se diferenciando e sendo esse magneto de atrair essas pessoas. Então, a gente sabe aqui que, eu já mencionei, Floripa já é a capital de startup, já tem, grande parte do seu recurso vindo do mercado de tecnologia. A gente fez um estudo muito legal ano passado com uma das nossas startups, a Dash City, que descobriu que startup é o segundo hub de nômades que mais cresce no mundo. Só perde para a Albânia, que eu nem sabia onde é que ficava, tive que procurar no mapa, né? Mas que eu também quero visitar agora para saber por que é tão bom. E só a gente, como Founder House, hub de inovação, nos últimos 2 anos e meio, já conseguiu trazer, contando a IPCity, agora acho que já chegamos em 2.000 pessoas que a gente conseguiu atrair pela ilha. Então, Floripa já tem essa vocação de saúde, já tem essa vocação de segurança, já é, na minha opinião, talvez o melhor lugar para você empreender no Brasil. A gente já é muito competitivo, inclusive legalmente, como jurisdição, dentro do mercado brasileiro, né? E, claro, que já é uma super oportunidade. Mas Floripa, então, é 10 para morar, mas ainda, e a gente tem que chegar lá, talvez não é 10 comparado com outros hubs no mundo. Então, se eu for comparar com Dubai, se eu for comparar com Próspera, se eu for comparar com outras jurisdições, a gente ainda não está totalmente competitivo numa escala global. Então, dentro do Brasil, Floripa com certeza é um destaque. Mas como que é a gente fazer, talvez, Florianópolis se tornar melhor do mundo, melhor da América Latina? Então, é muito do trabalho que a gente vem fazendo nesses 2 últimos anos e meio, é até entender o que dá, o que não dá para fazer, e o que a gente consegue ajudar Florianópolis a realmente atrair não só o talento, mas também criar infraestrutura de compute, criar comunidade e criar a jurisdição que vai realmente atrair os melhores do mundo para vir aqui. E quando a gente fala melhores do mundo, não é nem só gringos, né? Claro que a gente traz os gringos também. E gringo no Brasil é uma palavra amigável, não é que nem nos Estados Unidos, que gringo é uma palavra meio feia, mas a gente fala com carinho, né? Então, a gente chama todo mundo que não é brasileiro de gringo aqui.
E, né, é muito também trazer brasileiros de volta. Então, o Ig, vocês conheceram aqui hoje no começo, ele era um brasileiro que estava na Dinamarca por 9 anos, um dos nossos maiores talentos, né, construindo tecnologia de IA, blockchain, e estava morando lá fora e se encantou por Florianópolis e está voltando com família, com criança. Então, Florianópolis está conseguindo não só atrair o internacional, mas atrair o brasileiro que volta, o que é realmente essa, né, repatriação. E aqui eu já queria fazer uma menção, até porque a gente está com a Andrea Druck aqui, né? Que lugar melhor para fazer isso do que Jurerê? Então, para quem não conhece, aqui eu vou, né, pedir licença para a Andrea e contar um pouquinho para vocês a história. A gente tem o José Matheus chegando também daqui a pouquinho, que vai contar um pouquinho mais para vocês. Mas quando a gente começou a entender mais sobre Charter Cities, sobre comunidades privadas, sobre como, né, Próspera está fazendo coisas ao redor do mundo, como Dubai fez as coisas, como China fez Shenzhen, a gente começou a conhecer mais também o que tinha aqui no Brasil. E Jurerê Internacional, nem todo mundo sabe disso, mas é um desenvolvimento privado. Então, há 45 anos atrás, o que a gente chama agora de o OG brasileiro de Charter Cities, né, de Private Cities, o Pericles, viu uma oportunidade aqui no norte da ilha, comprou, né, vários hectares de terra aqui e, junto com o governo, numa parceria super saudável nesses últimos 45 anos, desenvolveu, né, um bairro planejado sem cercar. Agora, como, né? Vocês podem perguntar depois para o pessoal da Habitasul, como que lá atrás, 45 anos atrás, a gente sabe todas as barreiras que é hoje tentar fazer, né, um projeto dessa magnitude. Ele conseguiu trabalhar com governo, trabalhar com município, trabalhar com estado e fazer um projeto nessa magnitude. Então, hoje e semana passada, eu estava lá em Próspera, dando essa mesma palestra, contando um pouquinho sobre o que foi feito 45 anos atrás aqui em Florianópolis. O pessoal fica muito curioso e quer descobrir mesmo como que a gente conseguiu, né, 4 décadas atrás, a fazer isso que muita gente ainda está tentando fazer até hoje em outros lugares do mundo. Então, a gente vem trabalhando muito nessa parceria com Jurerê Internacional, de tentar imaginar o que é o futuro de Florianópolis. Então, o que a gente vê hoje em Jurerê é o que tem até hoje, que já é uma estrutura maravilhosa, que já está atraindo fundadores do mundo todo. Mas também, em todo esse desenvolvimento novo de território que está sendo feito pela Habitasul, o que é, né, o sonho? Se a gente pudesse pensar como cidadão de Florianópolis, como cidadão do norte da ilha, e como pessoas que querem virar cidadãos aqui, o que a gente quer sonhar nesse futuro. Então, tem sido feito um trabalho muito legal pelo Grupo Habitasul aqui no norte, nos últimos anos, de fazerem charretes, de conversarem com todos os líderes da comunidade, com todos esses novos que estão vindo, e de realmente a gente sonhar o que é essa cidade do futuro. Né? Eu sei que o prefeito Topazio vai estar aqui daqui a pouco, então a gente está falando aí o que é Florianópolis daqui a 50 anos, o bairro está pensando o que é, né, o bairro daqui a alguns anos, e a gente, como morador da cidade, como morador do bairro, está atraindo novos moradores e também querendo fazer esse exercício. Então, a IPCity vem muito a juntar também com todos esses esforços que estão sendo realizados local e não só, né, um grupo... Porque, às vezes, o pessoal olha para a IP e pensa assim, é um monte de nômade que vem aqui, né, passa um mês e vai embora. Mas é uma articulação do que está acontecendo aqui também e por que faz sentido fazer essa pop-up city aqui no lugar de outros lugares. Então, a ideia muito da Founder House, né, que é a empresa que a gente fundou aqui em Floripa, que agora está, inclusive, se reestruturando para ser 4 empresas separadas, porque já está virando todo um ecossistema aqui no bairro, é criar realmente esse tech stack, tanto online quanto físico, né, porque a gente tem uns pontos de encontro, para receber esse fundador, sua família e toda uma comunidade. Então, aqui é um pouquinho do que a gente já fez esse ano. A gente tem, né,
quase 2 mil visitantes que já vieram de 20 países. A gente já está incorporando CNPJs aqui em Jurerê. Então, já tem 5 empresas de IA incorporadas num bairro que, a princípio, era residencial. E daqui a pouco a Michelle vai falar até como é que a gente pode fazer isso a partir de agora, né? Porque a gente está recebendo esse apoio, a gente está trazendo infraestrutura de IA, a gente está trazendo várias coisas para apoiar o bairro. Então, acredito que a maioria, se você puder tocar o vídeo, a maioria de vocês já conhece a nossa Clubhouse, que é a casa mesmo, a Founder House Clubhouse. Então, é a nossa coffee shop, né, que o Hugo acabou de falar. Então, é onde todo mundo se encontra. E a gente, né, a princípio, alugou a casa desde 2023 e agora, nesse ano, a gente fez a compra como comunidade, tokenizado o asset da casa para deixar essa permanência. E a gente chama, né, a Founder House Forever. A gente tem o AIA, que é a nossa, né, empresa que está trazendo infraestrutura de IA soberano para Floripa. A gente começou, e para quem lembra, o ano passado visitou durante a IP os Mac Minis da High Order Company, mas agora a gente está com várias empresas ao redor do mundo querendo instalar seus, né, clusters de AI aqui no bairro. A gente fundou agora um instituto que se chama Floripa Institute of Technology, muito com o intuito disso virar um instituto mesmo de inovação. E, né, aqui no Brasil se chama ICT, não é um ICT ainda, mas a gente está vendo como fazer isso, para trazer as empresas para fazer mais Research and Development aqui na ilha. E agora a gente está nesse caminho para chegar no Floripa 10. Então, Floripa 10 é essa iniciativa que a gente lançou durante a IP City no ano passado. E ela está usando todo esse momentum que está sendo criado aqui no Brasil de repensar o que são os EPS, como funcionam zonas, como que a gente pode trazer mais, né, autonomia e mais competitividade a nível internacional. E a gente vem conversando com o município, com o estado, com níveis federais, para conseguir atrair todo esse, né, todos os players que já estão envolvidos no desenvolvimento aqui de Floripa, para a possibilidade de criar mesmo uma zona. Então, o que aconteceu? A gente lançou o Founder Desk em parceria com a Tools for the Commons, que é a empresa do Hugo. A gente já está incorporando empresas aqui em Floripa. Temporariamente, a gente está incorporando também em Próspera, ajudando fundadores a se mudar para cá e a trazerem suas empresas para o Brasil. Então, se você tem uma empresa fora do Brasil e quer trazer ela para o Brasil, ou se você está no Brasil e quer expandir ela para fora, a gente ajuda com isso. E a gente está criando esse tech stack para, quando chegar o momento certo para a gente abrir a zona, a gente já está com os fundadores aqui criando essa demanda. Então, se você ainda não assinou a petição, a gente lançou uma petição que está com 4 mil assinaturas para, né, mostrar para os governantes, para mostrar para o público que realmente tem, sim, uma demanda suprimida de pessoas que, se tiver uma zona favorável aqui em Jurerê, aqui em Floripa, ou aqui no Brasil, em outros lugares, a gente tem, sim, uma demanda que está querendo trazer capital internacional, que está querendo trazer apoio de fora do Brasil para dentro, e também que a gente consegue, sim, reter o nosso talento aqui para não deixar ir para fora. Então, isso é um pouquinho o que eu queria contar para vocês das novidades. Queria agradecer a participação de todos que vieram hoje. A gente está super feliz de receber a IP City pelo 2º ano. Cada, né, ano que está passando, que a gente está conseguindo consolidar cada vez mais o apoio local, o apoio internacional, para a gente transformar realmente Florianópolis, talvez, num dos principais hubs da América Latina, e se não do mundo, para atrair esses empreendedores.